penso que sim. Bom dia a todos, novamente. Então, cabe-me a mim moderar aqui esta mesa redonda, aqui com algumas questões. Temos aqui já o Antenor connosco. Eu começaria então primeiro pelas senhoras, ali pela Sandra. Bom dia, muito prazer. No âmbito daquilo que o INEP faz, de que forma é que garantem que os programas de emprego oferecidos aos jovens estão de facto alinhados com as necessidades do mercado em Moçambique, não é? E no caso particular em Cabo Delgado, quais têm sido as ações e as estratégias desenvolvidas neste sentido? Bom dia, obrigada a todos, obrigada. Bem, o INEP é uma instituição pública que é tutelada pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego e realiza diferentes atividades ou implementa diferentes medidas ativas com vista a garantir a empregabilidade dos jovens. As atividades todas realizadas pelo INEP são de cariz social, quer dizer que todas as atividades são gratuitas, os beneficiários não pagam nada por beneficiar destas atividades. Temos centros de empregos, 20 centros de emprego espalhados a nível nacional. Na província de Cabo Delgado temos um centro de emprego em Pemba e outro centro de emprego em Montepuez, que o de Pemba beneficiou de uma requalificação no âmbito do projeto Mais Emprego. Então, são realizadas atividades como informação e orientação profissional para os jovens, para, de acordo com aquilo que são as suas capacidades, potencialidades, poderem ter um encaminhamento para a formação profissional, para o autoemprego ou então para o emprego formal nas empresas. Então, para isso, nós realizamos visitas de prospecção às empresas para sensibilizar essas empresas a acolher candidatos para os estágios pré-profissionais e também para colocarem estes jovens no seu quadro pessoal. Temos também medidas ativas de emprego, como o programa Meu Kit Meu Emprego, também social, de cariz social. Os beneficiários não pagam nada por beneficiar deste programa. Nós damos diferentes... são kits compostos por diferentes ferramentas de trabalho que permitem aos jovens desenvolver o autoemprego e esse jovem não precisa pagar por estes kits. Então, não exigimos reembolso, exigimos apenas que o jovem desenvolva as atividades para o qual o kit lhe foi entregue e para isso fazemos monitorias permanentes. O Mais Emprego trouxe aqui um diferencial importante que é começamos a trabalhar com o jovem a partir da formação profissional. Primeiro entra através dos centros de emprego, fazem sessões de informação e orientação profissional para perceber quais são as suas capacidades, para que curso de formação ele pode dirigir-se através dos institutos que também são parceiros do Mais Emprego. Este beneficiário é capacitado e depois volta de novo ao centro de emprego, onde é encaminhado para o estágio e também para o emprego e também para as diferentes medidas ativas. E agora temos uma incubadora também financiada através do Mais Emprego, que foi inaugurada no mês de junho, que permite que esses jovens tenham um espaço próprio para desenvolver as suas ideias empreendedoras num período de 3 meses dentro da incubadora. No final da incubação dos 3 meses, ele é atribuído um kit para o autoemprego, de acordo com o plano de negócios que ele elabora e submete durante a incubação. Então, depois segue um período pós-incubação, onde ele continua beneficiando da monitoria do INEP para poder garantir a sustentabilidade do seu negócio. Não sei qual é o tempo para cada um, então... Penso que podemos passar, e aproveitando também a sua deixa, e ligando aqui também ao mercado que é o do recrutamento e seleção, a próxima pergunta pode ser aqui para a Sónia. No fundo, se já estão, aquilo que são as empresas de recursos humanos no local, se já estão a sentir frutos deste trabalho do INEP, e quais são, de facto, as boas práticas que, neste momento, as empresas que já estão no local estão a implementar e como é que tem sido a interação. Acredito que é um desafio. Temos um dos assuntos, um dos pontos que colocou na mesa foi a questão ainda da pouca falta de mão de obra qualificada. Eu acredito que no processo de recrutamento e seleção
para isso será um desafio. Como é que a Contact vê a situação em Cabo Delgado? Grande pergunta, Vicente. Vou tentar dividir isto em... Fiquei sem som? Não. Dividir a questão. Desafios para nós, falámos ali há pouco, eu e a Tomásia identificámos. O maior desafio é, de facto, a quantidade e a qualificação dos recursos. É um facto. E para isso, o que é que nós alterarmos em termos de recrutamento? Depende do nível que estamos a recrutar, mas vamos recrutar localmente. Primeiro local, no distrito ou no local, depois na província e só depois no país. Isto obrigou-nos àquilo que falámos no início, que foi a forte integração que nós fizemos também na comunidade. Temos para determinadas funções os líderes comunitários que nos ajudam. Para outro nível de funções, e a Tomásia poderá acrescentar alguma coisa, é como recrutar numa cidade. Portanto, divulgamos, pesquisamos com a ajuda dos nossos colegas de Pemba. Aqui as questões precisamos de cada vez mais empresas a desenvolver competências nestes jovens, porque quando comparamos o escritório de Pemba com o de Maputo, 99% das nossas candidaturas em Pemba são feitas em papel e localmente. Portanto, acho que conseguem compreender. Aquelas filas que nós tínhamos aqui em Maputo, em determinado momento acabaram, certo, Tomásia? É tudo online. Portanto, a digitalização de facto funcionou. Continuam a visitar o nosso escritório, mas de facto isso desapareceu. Em Pemba não, é uma realidade. E portanto essa realidade depois leva ao restante, que é os documentos, tudo. Não sei, Tomásia, se queres acrescentar alguma coisa, se eu resumi muito. Sim, acrescentando aqui pronto, a questão da tecnologia, é algo que vamos precisar que as empresas, conforme a Sônia esteve aqui a falar, nos ajudem neste processo de capacitação. E tivemos também aqui um depoimento desta não consciencialização dos jovens em valorizar este emprego. Desistem com muita facilidade, não... Pronto, acho que também temos a questão de algumas questões culturais. Ainda precisamos aqui trabalhar muito na consciencialização dos jovens, valorizar este primeiro emprego e embutir os jovens também do espírito de ter essas competências e habilidades para conseguir o primeiro emprego e se manterem nele. Cabo Delgado não pode estar fora daquilo que é o resto do próprio ciclo normal e pensamos que ou Maputo, ou Beira, ou Nampula é que são as províncias privilegiadas. Não, a intenção mesmo é garantir que as oportunidades sejam iguais para todos ao mesmo nível. Bem, obrigado, Tomásia. Américo, ainda aqui pegando no assunto das qualificações, portanto, falou de facto aqui de alguns desafios também que a Pangeia apresenta na região. Que tipo de mão de obra, porque estamos a falar de uma empresa com um ramo muito específico de atividade, não é? Na área do oil and gas, gestão de resíduos, lavagens industriais, etc. Que tipo de mão de obra qualificada uma empresa como a Pangeia necessita? E que tipo de cursos é que procura no mercado, se já essa oferta em Moçambique ou não, ou se procura fora? Como é que a Pangeia tem investido na formação dos seus quadros? Sim, bom dia mais uma vez. Então, para a colocação dos trabalhadores ou dos jovens no mundo do emprego, nós temos recorrido a plataformas de comunicação onde lançamos lá nossas vagas de emprego, especificamos a área em que estamos à procura das pessoas para ocupar as áreas. Falei há pouco tempo estamos a montar um laboratório químico, já temos contato com a Universidade Católica, em que estamos à procura de recrutamento de jovens que poderão ocupar o nosso laboratório. E quanto à gestão de resíduos também, estamos em contato sempre com algumas escolas e entraremos em contato também com a INEF para ver se eles poderão nos fornecer a mão de obra através das escolas de formação. E nas outras áreas específicas que a gente faz e não temos formações aqui, vem o nosso pessoal, os nossos sócios da Itália, que, conforme eu expliquei antes, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eles passam aqui em Moçambique, ficam um mês e meio a dar-nos formações em áreas específicas. Okay. Muito obrigado.
Direcionando aqui também uma questão para o Antenor e para a OIT, falamos inclusivamente aqui dos fenómenos climáticos, do impacto que isso tem nas comunidades locais. Cabo Delgado tem sofrido também com alguns destes fenómenos. Neste sentido, existem políticas da OIT para promover empregos verdes, ou chamados empregos sustentáveis, neste tipo de áreas, para ajudar também a população local a mitigar esses impactos. Quais são os setores prioritários nessas áreas, no ponto de vista da OIT? Bem, dizer que relativamente à estratégia da OIT para a questão de sustentabilidade ambiental, isto é uma área que cada vez tem muito mais peso para aquilo que são as estratégias da OIT, porque se assume que qualquer emprego, para que seja sustentável, porque a gente atua no meio ambiente, tem que ser amigo do ambiente. Então dizer que as estratégias da OIT estão, de certa maneira, alinhadas com aquilo que é a estratégia geral das Nações Unidas dentro da Agenda 2030, que tem uma componente ambiental muito forte e que, numa base anual, essa estratégia da OIT para a questão da sustentabilidade ambiental é revista. Não é bem anual, é bienal. A cada 2 anos já a OIT define 7 ou 8 ou 10 áreas prioritárias de atuação e nos últimos 10 anos, em todos os anos, o ambiente é sempre uma das componentes, um dos pilares sobre o qual todos os projetos têm de trabalhar. Ou seja, qualquer projeto que seja de promoção de emprego tem sempre uma componente de gestão ambiental, porque se acha que para as empresas serem sustentáveis, elas têm que apresentar uma gestão ambiental adequada para manter a sustentabilidade, um uso amigável dos recursos e manter, a longevidade da atuação. Com isto eu quero dizer que a questão do ambiente tem em quase todos os projetos da OIT e que negócios verdes, empregos verdes é uma das áreas em que a OIT olha com muito, como é que vou dizer, presta muita atenção, dá muita prioridade. Há uma coisa que é importante, quando a gente diz empregos verdes, negócios verdes, estamos a olhar para a agricultura, muita gente. Não é exatamente a agricultura, é a gestão de recursos de maneira sustentável e amiga do ambiente. O que eu quero dizer é que alguém que trabalha com uma mina, que muitas vezes é altamente poluidora, pode ter alguns tipos de medidas para tornar o negócio menos nocivo. Ou seja, pode de alguma maneira tentar esverdear, vamos assim dizer. Ou seja, tornar a gestão do negócio, a gestão ambiental, de maneira a que o dano no ambiente seja menos prejudicial. Então, isso é uma maneira de fazer negócios verdes. Dizer que tem uma área prioritária da OIT em que a gente estaria a olhar para negócios verdes, não temos. A gente atua em vários tipos em vários setores dentro da economia. Pegando o Cabo Delgado, neste momento nós temos um projeto que trabalha com construção. E a maneira da gente priorizar os negócios verdes é o uso de materiais locais alternativos que sejam menos nocivos ao ambiente. Um exemplo de um material alternativo seria algo que se chama blocos de solo e cimento, em que eles usam muito mais material local e usam menos cimento. A gente sabe que o cimento tem impacto para o ambiente, então, quanto mais a gente conseguir reduzir o cimento na construção, é uma maneira de tornar a construção mais verde, vamos assim dizer, mais amiga do ambiente. Ao usar materiais locais, a gente usa muito menos transporte. Só o facto de eu usar menos diesel, também já estou a ser mais amigo do ambiente, porque eu estou a ter menos emissões de carbono. Seja, os meus materiais vêm de 1, 2 ou 3 quilómetros de distância, por aí eu já estou a ser amigo do ambiente também. Então tem uma série de iniciativas, ou seja,
os negócios verdes, os empregos verdes estão em quase todo lado. Eu fui buscar o emprego da construção porque é algo que a gente tem em Pemba, mas em quase todos os setores que a gente funciona, a gente tenta ver quão verde podemos fazer. Muito obrigado. Pronto, isto de facto é mau para o negócio da Adicional porque já não tem que levar o cimento a Cabo Delgado, mas isso é uma brincadeira, até porque a Adicional está no processo de implementar o seu sistema de gestão integrado, não é? Qualidade, ambiente e segurança no trabalho. Pronto, nesse sentido, quais são as ações da Adicional para promover cada vez mais uma maior consciencialização dos seus colaboradores, pronto, passando não só por quem está no armazém até aos seus motoristas, o que é que tem vindo a ser feito para de facto a Adicional se tornar uma empresa sustentável a nível ambiental? É assim, a nossa área depende muito de transportes de combustíveis fósseis. Não é? A conversão ainda é muito reduzida. No entanto, podemos sempre tomar medidas como usar empilhadoras a gás, elétricas, ter o cuidado de escrutinar os transportes dos nossos provedores de serviços de logística, porque um carro mal mantido emite não sei quantas vezes mais emissões do que um carro num motor eficiente. Creio que depois, quando fazemos a consultoria de logística para os clientes e pelo facto de trazermos eficiência no processo de distribuição, devido à nossa capilaridade, os custos são muito inferiores. Fazemos-lo para o cliente, mas depois tem um impacto direto naquilo que é o ambiente. Menos carros na estrada, menos vezes, tem um efeito benéfico ou menos prejudicial, digamos assim. Ao nível de consciencializar os colaboradores para aquilo que é o objetivo da Agenda 2030, eu vou-vos ser muito sincero. A nossa luta é outra. As pessoas, para olharem para o problema do ambiente, têm que primeiro resolver problemas fundamentais relacionados com a sua subsistência. Ok? Eu acho que qualquer pessoa que tenha um filho ou uma filha, se tiver um botão que possa carregar e poluir o ambiente, mas garante a comida na mesa da filha, ela vai carregar nele todos os dias. Portanto, estes são objetivos que temos que integrar, mas sem nunca esquecer, primeiro, aquilo que são as necessidades fundamentais das pessoas. Porque, uma vez mais, recorro à pirâmide de Maslow. Ok? Essas coisas vêm a seguir. Antes, existem outras preocupações que ainda não estão garantidas. Ok, então... Mas não era... Sim. Já termina. Sandra, ainda sobre a questão dos empregos verdes, empregos sustentáveis, portanto, estamos aqui a falar também num contexto em que está a haver uma transição energética, não é? Portanto, há toda uma indústria do oil and gas, portanto, em Cabo Delgado, portanto, para explorar o gás natural, considerado uma energia de transição, para que possa dar tempo para implementar depois todas as outras energias, desde a solar, a eólica, etc. Existem já programas específicos nessas áreas, ou seja, para formar técnicos profissionais na área das renováveis, por exemplo? O desafio, diria que o desafio ia falar um pouco mais do desafio para a área de emprego, sem deixar a formação profissional, porque acho que a formação profissional é essencial. Então, o desafio maior é formar jovens nestas novas áreas para que eles possam responder àquilo que são as necessidades das empresas. Como área de emprego, o desafio é criar programas específicos para responder nestas áreas, para responder àquilo que são as necessidades dos nossos beneficiários, dos jovens que procuram os centros de emprego.
Estou a falar de programas de apoio ao empreendedorismo nestas áreas também, que estamos aqui a mobilizar parcerias junto à OIT para primeiro capacitar os técnicos de emprego nestas matérias, porque os técnicos de emprego têm que ter domínio sobre essas matérias para depois, quando dirigem as sessões de informação e orientação profissional aos jovens, poderem informar aos jovens poder falar com propriedade sobre esses conceitos. Então, é essencial que nós, como técnicos de emprego, tenhamos domínio sobre essas matérias, primeiro formação e depois desenho de programas inclinados para estas áreas, programas de apoio ao autoemprego, mas, como disse no início, somos uma instituição pública, o nosso orçamento é do Estado, que não é suficiente para cumprir nem 50% das atividades. Então, para podermos cumprir com aquilo que é o nosso plano de atividades, recorremos sempre aos parceiros de cooperação para podermos realizar as nossas atividades. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. Sónia, e do lado do privado, das empresas privadas que contactam, ou que abordam a Contacto para fazer o seu recrutamento e seleção, quais são o tipo de iniciativas de responsabilidade social corporativa que elas já fazem, já implementam na região, da sua experiência? Dos nossos clientes. Dos vossos clientes, sim. Como vocês viram no gráfico, nós já ultrapassámos a barreira dos 1000 colaboradores em Cabo Delgado. Portanto, já é alguma coisa. Para estarem lá 1000 hoje, significa que a equipa da Tomásia já recrutou muito mais. Há, de facto, mas as iniciativas que os nossos clientes têm apostado estão todas ligadas ao emprego, que é a formação ou programas de aceleração de competências, programas de estágio. Porquê? Lá estávamos aqui ao que já se falou. Saem todos os anos 500 mil jovens, não é, para o mercado de trabalho que não têm colocação. E, portanto, estamos aqui a falar de um futuro promissor quando as necessidades básicas ainda nem tão pouco estão satisfeitas. Para nós conseguirmos responder aos nossos clientes, o que eles têm feito é exatamente isso. Mas eu não me estou a esquecer de mais nada, é apostar em programas de estágios, é programas de desenvolvimento de competências e que nem sempre chega. Muitas vezes vamos buscar e vamos recrutar fora da província porque não encontramos. Mas essas são as duas grandes iniciativas. Está-me a falhar mais alguma? Não está? É tudo? Certeza? Ok, ela despachou-me. Muito bem. Antenor, uma pergunta relativamente também ao trabalho digno e no contexto de uma economia que caracteriza-se pela sua informalidade. Portanto, há toda uma economia informal em Moçambique. Como é que a OIT vê isso e como é que consegue implementar medidas de trabalho digno, portanto, sensibilizar esse mercado informal? Porque aqui acreditamos que as empresas já fazem alguma coisa, portanto, e estão minimamente controladas. No mercado informal já não é tanto assim, não é? Como é que podemos garantir que nesse tipo de mercado o trabalho seja o mais digno possível? Bem, eu acho que informalidade é um dos principais desafios que a nossa economia tem. E para a questão de promoção de emprego é maior ainda. Mas, infelizmente, é uma das poucas alternativas que as pessoas têm de sobrevivência, que é como dizia o colega do painel. Primeiro eles têm que ter comida na mesa e se a opção vem da informalidade, olha, que seja, há de ser aquele botão que vão pisar para pôr a comida na mesa. Agora, dizer que para a OIT a informalidade é um dos tópicos que está na agenda do dia. Em quase todos os programas que a gente toca, mesmo que ele explicitamente não fale de informalidade, tem sempre intervenções que visam, de alguma maneira, a melhorar algumas das coisas que estão, de certa maneira, aliadas dentro da informalidade, que são os desafios para a promoção de trabalho digno que a gente tem muitas vezes. Porque se a gente pega na informalidade, eles têm muito de a falta de proteção social, por exemplo. É gritante. No informal e não só. Porque junto do informal nós também temos muito aquilo que se chama subemprego e que nem sempre vem do informal.
Então, a gente desenvolve vários pacotes de promoção de proteção social dentro do setor formal, dentro do setor informal. E isto funciona para tanto a nível de sensibilização das empresas, a sensibilização dos próprios trabalhadores para aquilo que é um fenómeno relativamente novo, ou é uma figura nova de proteção social voluntária que o INSS introduziu relativamente há pouco tempo. Damos aconselhamento técnico ao próprio INSS em termos de estratégias e outras técnicas, formação técnica para lidar com setores como a informalidade, porque é uma área que o INSS está a começar a ir agora, por exemplo, e precisa ainda de muita preparação. Então eu estaria a olhar que questões como a proteção social, a gente leva a cabo questões de sensibilização para a proteção, saúde e segurança no trabalho, ou seja, saúde e segurança no trabalho. A gente está habituado a usar outros termos em inglês, usamos com mais frequência, mas a saúde e segurança no trabalho, mesmo no setor informal, dentro dos nossos projetos nós trabalhamos bastante com zonas rurais. Nas zonas rurais nós praticamente temos 80%, se não mais, não é 80%, é mais que 80%, é 90%. Se a gente pegar a força de trabalho de Moçambique, que está acima dos 14 milhões e temos menos do que 1.000 inscritos no INSS, 1 milhão, desculpa, é para ver qual é o nível de informalidade que nós temos. Então, qualquer projeto que a gente faça tem um impacto grande para as zonas rurais. E estamos a dizer que olhamos para questões como promoção da proteção social, a obrigatória e a voluntária, as questões como a saúde e segurança no trabalho, porque mesmo aquele agricultor que trabalha no campo, há alguns tipos de práticas que ele pode adotar para diminuir o risco de saúde que ele pode ter, para a questão da segurança no trabalho. Isto seriam alguns dos tópicos, porque os desafios são bastante grandes. E a gente tenta trabalhar sempre ao longo de aqueles 4 pilares que eu dizia, que era a questão da proteção social, dos direitos do trabalhador, promover o diálogo social, porque um dos exemplos é, se eu pegar na economia informal, nós trabalhamos com algumas grandes associações para, de alguma maneira, dar voz a essas associações para conseguirem dialogar com os governos, com os municípios, claro, e levar aquilo que é a voz do informal, por exemplo. Sim. Obrigado, Antenor. De facto, quando falamos de trabalho digno, focou muito bem a questão das condições de trabalho, saúde e segurança. No caso da adicional, Luís, que tipo de práticas é que já estão a ser implementadas, não é, no fundo, para garantir isso mesmo? Porque aqui estamos a falar de prevenção de acidentes, não é? Sabemos que também é uma temática muito delicada nas empresas, não só cá, em todo o mundo. Muitas das vezes, quando há um acidente, as pessoas têm medo de reportar, e com isso as empresas depois também não conseguem identificar as causas raiz do acidente e implementar as medidas necessárias para prevenir que o acidente aconteça. No caso da adicional, acredito também que um sistema de saúde e segurança no trabalho permite identificar os riscos e implementar medidas de controle. Como é que isto está a ser feito na empresa e quais são os principais desafios que a Adicional enfrenta quando tenta sensibilizar os colaboradores nestas áreas? Portanto, para além daquilo que são os requisitos legais, que são intransponíveis, incontornáveis, como os colaboradores terem os exames médicos feitos, usarem equipamento de proteção dentro do armazém, a operar equipamento. O mais importante para nós é garantir que as pessoas vão para o trabalho, saem de casa
e o risco de não voltar é tendencialmente zero. Acho que perder um colaborador, não consigo imaginar o que isso significa, mas independentemente dos resultados financeiros que possam acontecer, das vitórias, mancha todo o trabalho de uma equipa por tempos indeterminados. E para um gestor, que mesmo que aconteça lá, onde nem sequer sabia que estavam a fazer aquilo, a responsabilidade vai sempre recair sobre mim, sobre a direção operacional, e depois é impossível. Os encargos serão tremendos, porque é assim, e as pessoas depois têm bebés, é impossível depois não dar suporte à família, porque sabemos que, como estava a dizer, a segurança social nem sempre está presente. Portanto, os custos são elevadíssimos. Os custos sociais, os custos emocionais, os custos humanos. Portanto, tudo aquilo que for um risco identificado tem que ser acautelado, e nós contamos convosco, não é? Porque no sistema da gestão e na certificação da qualidade, a segurança é algo que está visto à lupa, escrutinado. Portanto, é inegociável esse tema, inegociável. Sim, sem dúvida. Agora, para terminar esta ronda, para depois dar também espaço à plateia para poder fazer as suas questões, aos painelistas, Américo, falou na sua apresentação da dificuldade ou às vezes da não aceitação de pessoas que vêm de fora, não é? A ocupar lugares que acreditam que deveriam ser da comunidade, não é? da população local. De que forma é que a Pangeia está a contornar essa situação? Pronto, como é que é o envolvimento da empresa com a comunidade local, de modo a ser aceito, como disse bem, e promover o seu bem-estar? Obrigado. Inicialmente, no início próprio do projeto, nós fizemos consultas comunitárias. Fizemos a primeira, fizemos a segunda, fizemos a terceira, em que dirigimos-nos à comunidade, junto com as estruturas locais, para explicar o que é Pangeia, o que é que Pangeia ia ali fazer. De seguida, convidamos a comunidade para a instalação da Pangeia, para viver de perto o que era a ideia de Pangeia. Nessa altura ainda estava tudo nos papéis. Explicamos muito bem que nós vamos trabalhar, por exemplo, com a gestão de resíduos, mas a gestão de resíduos que nós vamos fazer não vai ter nenhum impacto com o meio ambiente, no sentido de, por exemplo, nós temos ali acima de 40, 50 árvores de frutas. Fazendo a nossa operação, nós queremos que as árvores de frutas continuem a dar frutas. Temos um armazém em que armazenamos químicos dentro. O que é que fizemos? Fizemos dentro do armazém uma bacia de retenção, para no caso de derrame, termine tudo lá dentro, para que não tenha nenhum contato com a terra. Tivemos muita atenção em fazer isso. Temos sensibilizado muito os jovens, através sempre da estrutura local, dos líderes comunitários, que os jovens locais precisam de receber os de fora. A única coisa que devem fazer é abrirem-se para ter um pouco de know-how dos jovens vientes de fora. E de seguida poderão ser eles a tomar os lugares cimeiros da empresa. Eu vou dar um exemplo. No início do nosso projeto, tínhamos 5 jovens que eram seguranças, todos eles, não qualificados. Eu disse, não, vocês são jovens. Eu, pessoalmente, não estou feliz de ver jovens a fazer a atividade que estão a fazer. Eu quero que amanhã vocês sejam quadros da empresa. E dito e feito, hoje, um é operador, um é eletricista, o outro é um pequeno pedreiro, os outros 2 fazem trabalhos manuais. Mas estamos já. Sim. E esse é nosso grande incentivo aos jovens locais, que eles devem se abrir, devem receber os outros para poderem aprender alguma coisa, porque entre eles fechados nunca vai acontecer nada. Obrigado. Muito obrigado, Américo. Agora, não sei, pronto, aqui alguns minutos para poder fazer algumas questões. Está ali uma... Boa tarde, desculpa, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Luciana, sou técnica de Relações Internacionais, também sou
técnica de contas. Bom, o diretor da Insights esteve aqui a falar sobre a consciencialização das mudanças climáticas e os seus efeitos. Mas eu tenho notado, eu não sei se a minha intervenção é provocativa, mas eu tenho notado que os grandes investidores que promovem investimentos que são contra a segurança climática são investidores europeus. E eles vêm aqui para criar esses investimentos que são contra a segurança climática, mas os efeitos são sentidos lá. Então, depois também criam programas como é que eu posso dizer, responsabilidade social sobre governação corporativa, ou mesmo, como é que eu posso colocar isso? Empregos que é para reduzir esses efeitos. Então, eu acredito que essa consciencialização deve ser feita a nível internacional, não somente aqui em Moçambique, porque parece-me que esta consciencialização é só feita aqui. Mas se essa consciencialização sobre os efeitos das mudanças climáticas for feita a nível internacional, nós podemos ter a redução desses investimentos que são contra a segurança climática. Bom, e outra nota importante que eu tenho aqui é que quero parabenizar a Contact, porque tem feito um trabalho de coesão social lá em Cabo Delgado. Muitas vezes eu tentei aplicar-me a vagas fora daqui de Maputo, residente aqui em Maputo, e não fui selecionada e ficava zangada. Mas hoje eu percebo que essa forma de contratação é uma forma de valorizar a mão de obra local. E tendo em conta o nosso belíssimo tema, que é talento local e impacto global. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Penso que sim. Há mais uma pergunta aí no fundo? Boa tarde. Respondo pelo nome de Jacob Eduardo, sou jurista e representante da GCE Serviços. A Pageia disse que muitos jovens têm desistido facilmente do emprego, do trabalho na sua empresa. Então, eu gostava de saber se a desistência não tem a ver com a carga horária do trabalho, ausência de dias de descanso condigno, trabalho sob pressão e o próprio ambiente de trabalho. Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? Bom dia, aqui é o João Moai de Pemba. E é uma boa apresentação de todos e o próprio seminário é cativador. Eu, de fato, queria só desafiar-me a mim mesmo, porque já se tratou e se disse muito bem que há problema de tecnologia de informação em Cabo Delgado, através de internet. Este seminário foi lançado na internet, eu participei, venho participar porque ouvi na internet e registrei-me ali. Mas quantos de Cabo Delgado, de Pemba, podem ouvir e participar na base desta plataforma? A minha pergunta ou intervenção seria: o que é que nós fazemos na falta desta, no reconhecimento de que há dificuldade de internet para Cabo Delgado, para Pemba especialmente? Então, quais são as alternativas que nós temos para lançar as nossas ideias? Queremos recrutar, queremos lançar um programa, queremos consciencializar, como é que nós atingimos o alvo? E, de fato, vem naquela situação que se falou com os participantes que alguns... desculpa. E há a questão de aceitação de pessoas de fora.
De fato, é aqueles que são de conteúdo local. E a questão é que lança-se vagas e quem tem possibilidade de concorrer é a pessoa que está fora, não está lá no terreno. Então, só de ouvir que houve uma vaga, depois concorreu também, é um familiar que vem ali, eu já consegui vaga na UET. Mas como é que você entrou? Eu concorri na internet. Mas como essa internet? Então, muitos que são recrutados lá, não são de lá, porque não têm conhecimentos de lá, mas tem muitos de lá. Agora, estava a dizer ao meu filho aqui, olha, há questões de experiência que está-se a colocar. Nós queremos ter pessoas, recrutaram-nos, queremos recrutar logo com a experiência, vamos ganhar aonde? Mas esse plano de estágio é muito bom, mas também a consciencialização. Um seminário como este, fazer uma réplica em Cabo Delgado, em Pemba, seria muito bem, porque aqui estou a ver muitos jovens que concorreram porque falaram de Cabo Delgado. E muita gente aqui diz que em Cabo Delgado há muitas oportunidades. Mas lá em Cabo Delgado, essas oportunidades não são vistas. Sabe por quê? Porque nós não fazemos a divulgação em Cabo Delgado. E como é que podemos fazer com que essas divulgações cheguem a tempo e hora em Cabo Delgado? Muito obrigado. Obrigado. Mais uma questão aqui e depois passamos ao painel. Aqui este senhor aqui da frente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Herculano Matolo. Sou membro de ACIMI na Matola e sou diretor da minha empresa pessoal de limpeza e fumigações domiciliares e industriais. E primeiro parabenizar este workshop, que é de uma boa iniciativa, e estou acolhendo algumas experiências e já estou a ter contactos que brevemente vou contactar até ter parcerias neste momento. Falando desta questão de Cabo Delgado, da Pangeia, ouvi uns intervenientes a falar de questões de pressão, carga horária ou não. Eu vivi também em Cabo Delgado, conheço Moçambique, do Rovuma, Maputo, do Zumba e o Índico. Trabalhar, eles também criar um autoemprego, em que há pequenos empresários. A maior parte dos empresários que nós ouvimos começam do centro ao sul, são os maiores empresários que existem, temos que acompanhar. Então, se Cabo Delgado, a partir da Pangeia, começar a formar pequenos empresários, então há de haver concorrências. Mas por que aquele agora é empresário, eu não sou? Então, isto vai ajudar a combater a pobreza, isto vai também ajudar que eles também, eu sou capaz, eu também sou fulano, eu também sou aquele. Então, isto vai ajudar com que a consciência de muito jovem haja concorrência. É uma das propostas que eu dou para a Pangeia, que isso também vai ajudar a fazer ao crescimento dos jovens em Cabo Delgado. Agora, falando desta questão do emprego, eu tenho uma experiência que trabalhei no Estado. Agora estou a ver que é uma empresa privada. É o seguinte, no Estado a pessoa tem um limite de idade e chega com aquele limite de idade, fica desligado do Estado e começa a procurar a sua vida pessoal. Por exemplo, é o que aconteceu comigo. Trabalhei muitos anos no Estado, mas devido à experiência e informações que fui acompanhado, hoje tenho a minha empresa de limpeza e fumigações, porque também, durante o tempo de serviço, fui aprendendo, fui acolhendo
e fui esperando que, quando chegar a altura da minha reforma, serei capaz de fazer alguma coisa. E hoje estou fazendo já por minha conta própria. Então, eu queria propor o seguinte, que esta empresa privada também, além da formação, porque a formação não pode ser baseada só em conhecimentos só e ter uma consciência, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Não pensa, o dinheiro sim, é uma parte, não é tudo. Mas também é preciso que o tempo de serviço que a empresa privada que forma, capacita, trabalha, olha para a altura em que ele vai ter incapacidade física ou incapacidade para o trabalho. Depois disso, o que é que ele vai fazer? É preciso também ver nesta área privada, porque no Estado há muitos problemas disso. Agora, na área privada, também estudem também essa questão do tempo de limite de serviço e, quando chegar o tempo de limite de serviço, incapacidade física, o que é que ele vai fazer depois disto? É muito importante isto, porque isso é o que estamos a viver hoje em dia. Então, termino com a minha participação, com a minha contribuição desta parte, e muito obrigado pelo este workshop, e muito obrigado à equipa panelista que está agora a apresentar o tema. E muito obrigado. Muito obrigado. Passando aqui outra vez para o painel, portanto, vejo que aqui a Pangeia foi a estrela da mesa redonda. Não sei se o Américo quer aqui dizer umas palavras. Sim, sim. Obrigado mais uma vez. Respondendo à pergunta do jovem, que agora não tenho em mente o nome, sim, o Jacob. Então, quanto à carga horária, não, porque respeitamos aquilo que é a lei do trabalho. Um trabalhador não pode fazer acima de 48 horas semanais, e nós respeitamos muito isso. Cada hora a mais que o trabalhador faz nas nossas instalações, pagamos através de uma negociação, as horas extras. O problema é, terminou o trabalho, tendo o trabalho de operações, temos operações que não eram previstas ao longo do dia, mas de repente chega-nos um e-mail, temos uma operação a fazer. Aproxima os jovens, podemos dar continuidade? Não, porque vou a casa. Mas são pagas horas extras. Não, porque vou a casa. E assim mesmo. Não é questão de carga horária, não é falta de incentivo, porque eu, por exemplo, pessoalmente, venho de uma realidade muito pobre. Graças a Deus, estou a dirigir uma grande empresa. Eu tenho me reunido com os meus colaboradores, num pé de igualdade, para tentar transmitir tudo que eu passei na vida, tudo que eu vivi, e qual é a minha perspectiva, e qual é aquilo que eu desejo para os colaboradores. Mas foi o que disse aqui também o senhor Herculano, que eles, muitas das vezes, empenham-se a fazer aquilo que eles sabem e só querem fazer exatamente aquilo. Se ele sabe que entra às 7 e sai às 16, tem que ser às 16. Nem que pagues 1 hora a mais, 2 horas a mais. Não, tem que ser às 16. Então, é mais ou menos isso que estamos a enfrentar na província. Não é questão de carga horária, não é falta de incentivo. Eles têm tido incentivo, têm tido incentivo mesmo. Sobretudo a Pangeia, que tem uma realidade de um moçambicano que está lá, que sou eu, me abre muito mesmo, me meto com eles num pé de igualdade, conversarmos, para fazer ver a eles que a vida não existe um desnível entre nós, só existem categorias diferentes, mas somos todos iguais, somos todos moçambicanos, as oportunidades são para todos. Obrigado, espero ter explicado um pouco, não sei. A Tomásia queria falar aqui, também dar o seu contributo. Obrigada. Pronto, isto é uma coisa que mexe muito comigo, sou jovem, mas o que o mercado de trabalho tem nos proporcionado diria que é triste. Os jovens de agora querem tudo fácil. Isto é uma realidade. Os jovens querem tudo fácil e não estão a valorizar este empenho das empresas. Não tem nada a ver com as questões. Irei muito também no lado cultural, mas há um papel muito grande de consciencialização que nós precisamos. Estando numa agência privada de emprego, eu tenho recebido pais que vêm deixar a candidatura dos seus próprios filhos. E o filho onde é que está? Em casa, no YouTube, no Facebook,
E nós, quando ligamos para essas pessoas, a primeira pergunta é: como é que a senhora teve o meu contacto? Eu nunca me registrei na Contact, nem sei o que é que faz a Contact. E depois passamos por este processo todo e temos que consciencializar os pais, que não pode ser assim. Tudo que é fácil, do mesmo jeito que isto vem-nos fácil, é do mesmo jeito que isto vai de forma fácil. Não valorizam, os jovens não valorizam porque eles não fazem nada para conseguir. Então, o emprego, do mesmo jeito que vem fácil, é do mesmo jeito que ele vai. E depois, os jovens querem tudo também fácil numa perspectiva do que eu vou ter que fazer. O trabalho mais difícil, que precisa de empenho e dedicação, estar, por exemplo, numa linha do cliente, a trabalhar em turnos, finais de semana, feriados, até nos dias de festa. Não querem. Mas começa-se sempre de algum lado. Eu sempre digo aos jovens, começa-se sempre de algum lado. Limpando o escritório, estando na recepção de uma empresa, mesmo até tendo um livro de licenciatura. Mas nestes sítios tem muita visibilidade. Quem visita a minha empresa encontra-me na recepção. Quem visita, por exemplo, mesmo aqui onde nós estamos, olhamos para as pessoas, mas esta senhora está a limpar, esta senhora está a servir café. É lá onde vêm as oportunidades, mas os jovens não abraçam estas pequenas oportunidades. E fazendo um link com Cabo Delgado, é o que eu dizia na apresentação, que não podemos tomar Cabo Delgado como se estivesse fora do nosso mapa. Está na nossa geografia. E nós, como empresa de recrutamento e seleção, e porque sabemos destas deficiências que nós temos a nível de tecnologia, nós vamos um pouco mais longe, para além de abraçarmos os líderes locais, os comunitários, também temos as rádios comunitárias e ajudam-nos muito no processo de recrutamento e seleção. A nível nacional, quase que em todas as províncias, tem sempre uma rádio local. E ajudam-nos neste processo, que é para garantirmos que conseguimos chegar ao jovem, que é este jovem que vai ter que desenvolver a sua própria província. E depois, vamos ter que pedir que o governo ou que as instituições privadas, falam no sentido do ensino, desenvolvam também universidades a nível das próprias províncias, que possam também ter algumas formações um pouco fora daquilo que seria a própria geografia. Há algumas províncias que têm cursos universitários muito ligados, imaginemos ao lado às engenharias, e depois as outras instituições que têm o core business um pouco fora disto, têm essas dificuldades. Vamos ter que buscar mão de obra fora da província. E depois vamos ter esse choque, os que estão fora e os donos da província. Então, precisamos de fazer também um trabalho conjunto. As universidades, o próprio governo e as empresas privadas, no sentido de incentivarmos mais oportunidades de estágio para esses jovens. Temos o INEP, o Mais Emprego, que capacita esses jovens, mas depois eles têm que voltar e desenvolver as suas próprias províncias. Muito obrigado, Tomásia. Eu penso que havia uma pergunta aqui para mim, relativamente ainda à questão da consciencialização do ESG. Para dizer que penso que não é só cá em Moçambique que se faz essa consciencialização, nem só em África, não é? Acho que, como acabei por demonstrar, é global e de facto é uma preocupação que deve ser de todos. E até começou e está a começar em países do hemisfério norte, na própria Ásia, e que, como acabei também por dizer, mais cedo ou mais tarde, estas medidas também terão que ser implementadas em empresas de cá, não é? Locais ou não, não é? Temos, como disse, várias multinacionais aqui a trabalhar. Eu entendo o que é que quer dizer, e é uma das críticas, de facto, ao ESG e a tudo o que está aqui à volta. Quando estamos a falar de ESG, não é a mesma coisa do que sustentabilidade. Estamos a falar, de facto, de uma ferramenta de apoio à banca ou aos investidores para
a investirem em empresas mais transparentes, mais limpas, etc. Não é? E isso nem sempre é claro. É o tal desafio que tem que ser ultrapassado, daí a publicação de regulamentos, de normas para tornar a coisa mais transparente, não é? E evitar aquilo que é o greenwashing, a tal lavagem verde que muitas das empresas fazem e que nós, como consumidores, temos que estar atentos para que não nos deixemos enganar. Até porque não há só o greenwashing, há também um conceito agora que é o greenwishing, que é as empresas dizerem que, ok, até 2030 ou até 2050 vou-me tornar carbono zero. Okay? Isso é um desejo, vamos ver se até 2050, de facto, isso vai acontecer ou não. Por isso, mesmo só para dizer isso. E temos que envolver, há quem esteja contra aos grandes players, às grandes multinacionais estarem envolvidas nestas questões. Eu sou da opinião contrária, eu acho que elas têm mesmo que estar envolvidas. Não é? Empresas na área da energia, do oil and gas, têm que fazer a transição e têm que se envolver neste compromisso que é de todos. E têm que, no fundo, dar o exemplo e ser impulsionadores para que as coisas aconteçam. Há já neste momento investidores ou banca que não investem no carvão, por exemplo, porque é uma área que está a ser, é uma energia que está a ser descontinuada. Não é por acaso que a Vale saiu, não é? Daqui, ou seja, há toda aqui uma transição que não é feita de um ano para o outro, não é? Portanto, vão ser necessárias algumas décadas para que haja esta transição e Moçambique aqui assume-se como realmente um grande player no mercado, não é? Com o gás natural, que não deixa de ser um hidrocarboneto, o próprio conceito de ser gás natural portanto, é um pouco também greenwashing, mas é menos grave, não é menos prejudicial que o carvão, mas de facto é uma energia de transição e temos que combustível. Temos que de facto mudar, não é? Mudar para umas energias mais limpas e pronto, Moçambique também está a dar cartas com a questão do programa de energia para todos, a construção de grandes parques solares, tem vários projetos a nível eólico e também não nos podemos queixar muito porque 80% até da energia do país é proveniente das renováveis, não é? Temos uma hidroelétrica que até vende energia para fora. Por isso sim, para dizer que penso que a consciencialização tem que ser de todos, não é? E não só de países em África, mas de todos os países a nível global. Obrigado. Não sei se mais alguém quer acrescentar. É só queria acrescentar sobre uma questão que foi feita em relação a como é que os jovens que não têm acesso à internet podem ter conhecimento sobre ofertas de emprego. Então, queria aqui sensibilizar as empresas todas que, através do INEP, como já disse aqui, temos 20 centros de emprego a nível nacional e também realizamos balcões móveis de emprego para os distritos que não têm centros de emprego. Então, as empresas podem comunicar essas vagas aos centros de emprego e o centro de emprego vai fazer a divulgação junto aos utentes, que são os jovens que contactam os centros de emprego. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. Penso que chegamos ao fim do nosso workshop. Desculpa, Luís, não? Estava só a segurar o micro. Agradecer a todos pela vossa presença e dar aqui espaço ao Elias para poder fazer aqui o encerramento do workshop. Muito obrigado a todos.